Olá, sou Cristiano Vilela, advogado especialista em Direito Público e esse é o Boletim Abades de hoje. Um dos pontos que dispensa maior atenção por parte dos administradores públicos no que se relaciona à lei de licitações é quando se trata das dispensas de licitação. E no quadro de hoje nós vamos falar sobre a dispensa de licitação fundamentada no artigo 24, inciso 13 da Lei 8666, que é aquela dispensa de licitação que se fundamenta para a contratação de fundações, de instituições de ensino, de pesquisa, que tenham expertise comprovada e que tenham como condição de assessorar, auxiliar a implementação de projetos para o poder público. A legislação ela estabelece essa exceção justamente para atender o interesse público, que por vezes requer uma expertise técnica de um órgão que tenha essa experiência comprovada para o desenvolvimento de determinados projetos, de determinadas atividades e que, para tanto, justifica uma forma de contratação mais rápida, mais ágil e que venha a garantir aquela expertise, aquele conhecimento técnico. Essa forma de contratação, que por vezes acaba despertando algum tipo de receio por parte do gestor público, ela pode e deve ser feita, desde que se siga aquilo que está estabelecido na lei. E o dispositivo do artigo 24, inciso 13 da 8666, ele foi transposto, ele tem um irmão gêmeo na nova lei de licitações, na 14.133, que é justamente o artigo 75, inciso 15 da nova lei de licitações, que vem no atendimento do mesmo espírito, que é o quê? Fazer com que o poder público possa contratar esse tipo de instituição com a dispensa de licitação. Vejamos o que falam os artigos de lei. O artigo 24, inciso 13, ele estabelece que é dispensável a licitação na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou ainda de instituição dedicada à recuperação social de preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos. O artigo 75, inciso 15, da nova lei, ele estabelece na mesma linha, que é dispensável a licitação para a contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade estatutária apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive para gerir administrativa e financeiramente essas atividades ou para a contratação de instituição dedicada à recuperação social de pessoa presa, desde que o contratado tenha inquestionável reputação ética e profissional e não tenha fins lucrativos. Então vejamos que, em ambos os casos, a legislação ela prevê que esse tipo de entidade, esse tipo de fundação que tenha essa expertise possa ser contratada diretamente pelo poder público. O que é fundamental é que, primeiro, essa instituição ela não tenha fins lucrativos, seja uma instituição, uma fundação, um instituto que não exerça qualquer tipo de finalidade lucrativa, finalidade comercial, mas que tenha em seu estatuto social a possibilidade de fornecer esse tipo de serviço, esse tipo de implementação de projetos junto ao poder público. Segundo, é fundamental que essa instituição tenha no seu estatuto social justamente a possibilidade de desenvolver projetos que se relacionam com a área que essa instituição está sendo contratada. Não pode uma instituição, por mais que seja renomada, fazer contrato com o poder público para uma área divorciada daquela em relação à qual ela tenha a expertise estabelecida, seja no seu histórico, seja especialmente no seu estatuto, na condição de seu objeto social.
Terceiro ponto importante de destacar é que é necessário que essa expertise ela seja comprovada, que haja uma comprovação de conhecimento técnico, de um conhecimento específico. Ora, muitas vezes se questiona que essa inquestionável reputação, ela deva ser por alguém, por alguma fundação que ganhe as mídias, que ganhe uma determinada possibilidade de se destacar tão fortemente, o que também não deve ser levado tão a ferro e fogo. É importante que seja uma fundação, que seja um instituto que tenha esse histórico de se relacionar de uma forma positiva, de uma forma satisfatória com o poder público, de desempenhar esse tipo de atividade e, com isso, através dos seus atestados de capacidade técnica, através da expertise trazida, da comprovação trazida por esses atestados e pelo quadro técnico que possua, fica satisfeito esse requisito legal. Portanto, trata-se de uma opção bastante interessante para o gestor público, por vezes, em se tratando de alguns projetos que requeiram alguma justificativa mais técnica, que requeram um olhar mais apurado, a eventual contratação desse tipo de fundação, desse tipo de instituição, sempre nos termos do que está estabelecido, seja no artigo 2413 da 8666 ou no artigo 7515 da nova Lei de Licitações 14133. E esse foi o Boletim Abades de hoje.